Olá, meus amados e amigos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um programa Mensagem de Esperança. O tema da mensagem desta semana é Jesus acalma a tempestade. Que Jesus seja a calmaria na sua casa e na sua família. Fique conosco e seja abençoado em nome de Jesus. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Meus queridos, como eu disse, provavelmente muitos aqui já conhecem essa passagem, pensaram nela, ouviram pregações sobre esse texto, mas eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações. Dentro desse episódio que ocorreu com os discípulos de Jesus, com Jesus, eles passaram um dia em que Jesus esteve ensinando os seus discípulos. Eles estavam na região, uma região muito conhecida, e onde provavelmente a maioria dos discípulos moravam, na cidade de Cafarnaum, e ali era uma das cidades que margeavam o lago de Genezaré, mais conhecido como Mar da Galileia, mas não era exatamente um mar, era um grande lago de águas doces, de 21 quilômetros de extensão, 14 quilômetros de largura, cercado por montanhas, e era onde aqueles discípulos, e muitos daqueles discípulos, viveram. Certamente, quando crianças brincaram naquelas águas, eram onde eles tiravam o seu alimento através da pesca. Muitas pessoas ali naquela região pescavam neste mar, nesse lago de Genezaré, e era um lugar como se fosse o quintal da casa deles. Portanto, um ambiente onde eles viviam o seu cotidiano, viviam o seu dia a dia, um ambiente onde a maioria deles cresceu. Jesus mesmo desenvolveu muitas atividades naquela região. Mas eles estão, depois de um dia de ensino, Jesus usando o próprio sistema acústico das águas, porque muita gente queria ouvi-lo, ele não tinha os sistemas de som, então ele pega um barco, adentra-se para as águas, e ele usa o próprio sistema natural das águas de levar a voz para poder falar com a multidão. E depois de um dia intenso em que Jesus ensina não só as multidões, como seus discípulos em particular, sobre eventos, sobre fatos relacionados ao reino de Deus, dando informação para eles, como que acontecem as coisas no reino de Deus, como que o evangelho, ou a mensagem das boas novas, que Jesus estava implantando, estava trazendo ao povo, alcançaria os corações. Jesus ensina os seus discípulos que muitos receberiam essa mensagem, e muitos abraçariam e viveriam esse evangelho, mas que muitos rejeitariam esse evangelho, que muitos não levariam em consideração. E Jesus está ensinando os seus discípulos todos esses aspectos do reino dos céus, do reino de Deus, que eles estavam implantando aqui na terra. E no final do dia, já à noite, ele vai agora transmitir uma lição, não mais em palavras e em parábolas, com histórias como ele tinha contado aos seus discípulos, mas ele quer ensiná-los na prática.
Jesus quer que eles vivenciem o reino de Deus nas suas próprias vidas. E Jesus leva os seus discípulos, assim como era costume dos rabis, dos mestres naquele tempo, ensinar muitas vezes através da vida prática, colocá-los em situações em que eles pudessem exercer aquilo que tinham aprendido na teoria, exercer na prática. E Jesus quer fazer isso com os discípulos. Jesus sabia o que ia acontecer, Jesus tinha o controle da situação, Jesus estava levando os seus discípulos para uma aula prática de vida do reino, daquilo que certamente eles precisariam para toda a sua vida. E aí eles o ordenam e chamam os seus discípulos: olha, vamos entrar no barco, vamos atravessar o mar ou o lago para o outro lado. Portanto, seria uma viagem de aproximadamente, no máximo, 14 quilômetros, que eles tirariam de letra, era uma coisa muito natural para eles. Certamente tinham feito aquele percurso diversas vezes nos seus barcos e nada de extraordinário, o evento comum que pudesse acontecer. Acontece que aquele mar também era um lugar onde ocorria vendavais que provocavam movimento muito forte das águas, devido a ele ser cercado por montanhas, principalmente o Monte Hermon, que vivia quase todo o tempo com gelo à sua volta. Existia momentos que chegava o final do dia, em que a temperatura caía de repente, mas a água do mar é muito quente, e isso provocava o agito das águas. Mas isso também, eles tiravam de letra, eles tinham experiência naquele tipo de situação. Mas esse texto aqui fala que aquele dia foi diferente. Os discípulos entram no barco, por ordem de Jesus. Eles vão fazer um percurso normal do cotidiano da vida deles, mas quando eles estão navegando, quando eles estão no mar, vem um vento muito forte, sobrenatural, diferente de qualquer evento natural da vida deles, e o vento está assolando o barco, e o barco está se enchendo de água, e eles entendem que eles não vão conseguir sobreviver, que a situação é muito complicada, que a situação é muito difícil. E eles vão até Jesus, clamar por Jesus, porque eles não têm mais o controle, e eles já tinham o diagnóstico da situação: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Mas, queridos, algumas verdades nós podemos aprender desse texto, alguns ensinamentos gloriosos nós podemos ver aqui nesse texto. E nós vamos começar falando algumas verdades, primeiro sobre as tempestades. As tempestades, elas são inesperadas, elas são repentinas. Aqui nós usamos uma linguagem de uma ilustrativa. Todo mundo sabe, quando falamos de tempestades na nossa vida, nós estamos falando dos momentos difíceis, momentos de dificuldades, momentos de aflições que passamos, e elas vêm quando a nossa vida muitas vezes está correndo o seu curso normal. Tudo está em ordem, as situações estão caminhando, os negócios estão indo bem, a saúde está bem, o casamento, a família, mas de repente surge um evento inesperado, surge algo que você não estava preparado para enfrentar aquilo. Surge uma enfermidade, surge um desemprego, surge uma desavença muito grande, surge uma traição, algo incomum acontece, e aí vem aquele tempo de tempestade, aquele tempo de uma dificuldade muito grande, aquele tempo que a pessoa não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, parece que as estruturas se abalam, e muita gente que às vezes, não, eu já passei por momentos difíceis, eu sei como fazer, mas chega um tempo da nossa vida, e todos nós passamos por isso, que nós não vemos solução, nós não sabemos como fazer, nós não sabemos que direção tomar, e muitas vezes nós achamos que não vai dar mais nada certo, que vai acabar, que nós vamos perecer, e que não tem solução, que não tem sentido. São as tempestades que sobrevêm sobre as nossas vidas. E elas acontecem nos nossos ambientes naturais, dentro de casa, na família, com os filhos, no casamento, no emprego, na vizinhança, na igreja, nos nossos ambientes naturais da nossa vida, com pessoas que amamos, com pessoas que nos relacionamos, com pessoas próximas, com pessoas que muitas vezes nós confiamos e achamos que vai estar sempre do nosso lado, e de repente as tempestades vêm e separam-nos dessas pessoas, e trazem dor e sofrimento, nos causa pesar, lágrimas e desespero em nossas vidas. São os momentos de tempestades que vêm sobre nós.
As tempestades elas são repentinas, elas não mandam aviso, não mandam e-mail, elas não mandam um recado para você, estou chegando. Elas vêm e nos atacam e nos assolam. Segundo lugar, as tempestades são perigosas. Nós não podemos ignorar. Os discípulos, embora tivessem familiaridade com aquele ambiente, certamente passaram por momentos difíceis ali, mas eles estavam vivendo um tempo, um momento que eles não tinham mais o controle, eles não tinham mais o que fazer, o seu barco estava enchendo de água, eles iam afundar e certamente morreriam naquelas águas, e eles estão em desespero, porque, queridos, não podemos ignorar isso, que as tempestades que vêm na nossa vida, elas são difíceis, elas são situações que trazem destruição, que abalam, que causam dor. Eu não estou falando aqui, muitas vezes, daquele probleminha que surge, uma questão pequena. Não, estou falando de situações que talvez você já passou, que talvez você está passando. Às vezes é uma perda na família. Às vezes é um ente querido que morre inesperadamente, ou uma enfermidade que vem no lar, aquelas enfermidades terríveis, incuráveis, e que você clama, e que você desespera, e que muitas vezes você pede oração, mas não acontece nada, você procura os especialistas e eles desenganam, você busca soluções e nada acontece, e parece que o quadro vai cada vez piorando mais. São as tempestades da vida, são os momentos de dor, os momentos de aflição, são os momentos que nos abalam às vezes financeiramente, e você vê as suas dívidas avolumando, o seu salário não é suficiente, você passa por momentos em que você perde totalmente o controle das coisas, em que nada resolve, e parece que nada vai dar certo, e fala, não tem solução esse negócio não vai se resolver. Quantos problemas nós podemos enfrentar, quantas tempestades, às vezes as tempestades acontecem com os filhos, de repente aquele filho que você criou com tanto carinho, no seu lar, ensinou, fez tudo o que tinha que fazer, seguiu a cartilha direitinho de ensinar um filho, mas de repente esse filho cresce, se rebela, ele já perde agora aquele respeito pelos pais, e começa a andar em má companhia, e de repente se entra no mundo das drogas, abandona o lar, e quantas vezes os pais se desesperam, clamam, o coração rasga de aflição e não tem o que fazer. São as tempestades que vêm sobre as nossas vidas e elas são difíceis, elas causam dor, elas abalam as nossas estruturas. Pessoas animadas, pessoas que andavam, que cantavam, de repente estão tristes, de cabeça baixa, porque estão passando por um tempo de aflição, um tempo de tempestade na sua vida, e as tempestades acontecem. E Jesus está ensinando para os discípulos deles, olha, no reino, mesmo no meu reino, as tempestades virão. Os momentos difíceis vão acontecer. Verão tempos de aflições, sim. Vocês passarão tempos de dor e de angústia, sim. As tempestades, queridos, muitas vezes, na maioria das vezes, elas são maiores do que as nossas forças. Nós não temos como dominar, nós não temos como ter o controle. Lucas 8:23 fala que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. As tempestades são limites além daquilo que nós podemos fazer, que nós podemos resolver. Por fim, as tempestades, elas são surpreendentes. Veja que essa tempestade acontece exatamente no lugar onde aqueles homens ganham o seu pão. Onde muitas vezes eles tiveram alegria fazendo grandes pescas, pregando os grandes peixes. Muitas vezes eles foram embora daquele lugar com o seu barquinho cheio de peixes, pensando assim, poxa, esse mês foi muito bom, nós pudemos ter um extra na nossa casa. Quantas vezes eles saíram ali muito alegres, quantas vezes eles e seus amigos passaram horas ali naquelas águas, contando histórias bonitas, contando histórias interessantes. Quantas vezes aqueles homens viveram ali um ambiente tão agradável, talvez muitas vezes foram com seus filhos passear naquelas águas, talvez passaram com as suas famílias naquelas águas, mas agora estão vendo que o lugar da alegria transformou-se no palco do horror, da desgraça, e eles estão morrendo, e eles estão perecendo naquele lugar. E aí, nesse momento, nesse ambiente de tempestade, surgem perguntas nos nossos corações, surgem conflitos na nossa alma. E a palavra de Deus vai nos ensinar sobre isso. E nós não entendemos muitas coisas. Em primeiro lugar, como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? A gente sabe que, às vezes, nós passamos por situações de sofrimento porque nós procuramos.
Alguém nos dá um conselho, olha, não faça isso, não entra nessa, não vai por aí, mas a gente acha que sabe, que não sei o quê, não, eu estou aqui, aí você vai, faz, quebra a cara. Existem situações que às vezes Deus quer nos trazer de volta, e Ele nos leva a um momento de sofrimento, para que a gente desperte e volte para Ele. Mas não é o caso aqui. Os discípulos passaram o dia estudando com Jesus. Jesus ensinando e falando com eles sobre o reino dos céus. E quando acaba, Jesus dá uma ordem para eles. Entrem no barco, vamos passar para o outro lado. Eles estavam em plena obediência às ordens de Jesus. Eles estavam naquele ambiente que diz assim, tudo bem, eu sou pecador, eu tenho minhas falhas, mas diretamente eu não fiz nada. Por que nós estamos passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que um justo sofre? Por que alguém que fez, parece que fez tudo direitinho, por que eu estou passando isso? Por que eu que ensinei os filhos certinho, estamos passando por isso? Por que no casamento que eu procurei ser fiel, de repente vem o adultério, vem a infidelidade? Por quê? Por que eu sempre tomei cuidado? Por que essa enfermidade terrível vem na família? Por que ceifou uma vida tão jovem, tão novo? Por que acontecem essas coisas? São os momentos em que nós não conseguimos conciliar, nós não conseguimos entender por que essas coisas vêm sobre a nossa vida. E aqui, queridos, é muito importante saber uma coisa. Existe um falso ensino, uma falsa teologia, que diz que todo sofrimento é causado pelo pecado. Está certo que lá no fundo tem o pecado original, o homem foi vendido para o pecado, mas existem situações que nós passamos, que não é uma consequência direta do pecado. Existem pessoas dizendo, você está sofrendo? Você fez alguma coisa errada. Está passando dificuldade? Tem coisa errada na sua vida. E às vezes nós mesmos temos a tendência de julgar isso. Quando nós vemos um irmão sofrendo, uma pessoa passando por um sofrimento, alguma coisa ele aprontou. Se você ler o segundo livro de Reis, no capítulo 13, o versículo 14, ele começa com a seguinte informação: naquele tempo, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Eliseu foi o profeta de Deus, sucessor de Elias, num tempo de apostasia. Ele era um homem fiel, um homem que foi um profeta de Deus, boca de Deus, se levantou contra a impiedade, que se expôs contra os reis ímpios daquele tempo, que falou a verdade do Senhor, mas ele está na sua velhice, e a Bíblia diz, Eliseu estava sofrendo na enfermidade da qual morreria. No reino de Deus, mesmo como discípulos de Jesus, nós passamos por tempos de sofrimento, nós passaremos por aflições, nós passaremos por momentos de dificuldades. Portanto, essa teologia, está sofrendo, então tem pecado envolvido. Confessa aí, são os amigos de Jó modernos, que ficam procurando na vida para achar o que você fez, qual foi a causa. É uma maldição hereditária. Foi o seu bisavô que fez isso, foi seu tataravô que fez aquilo. Não, querido, existem coisas que vêm sobre a nossa vida, que muitas vezes é Deus que está nos treinando, e existem consequências naturais do dia a dia, do cotidiano. Nós estamos sujeitos a isso. Nós podemos, eu e você, passar por isso, não temos como escapar. São as tempestades que vêm sobre a nossa vida. Como conciliar a obediência com as tempestades? Segundo, como conciliar a presença de Jesus com a tempestade? O texto diz que, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Jesus estava com os discípulos no barco. Jesus estava presente no barco. E mesmo assim, a tempestade veio. Jesus estava ali aquele dia, queridos. E muitas vezes nós dizemos assim, olha, se você estiver com Jesus, nada vai dar errado. Se Jesus estiver com você, se você estiver na obediência, vai dar tudo certo. Você lê o livro de Atos, Paulo sai para uma viagem missionária, ordenado por Cristo, enviado pelo Espírito Santo, abençoado pela igreja, e no segundo dia da viagem ele enfrenta uma oposição, no quarto dia outra oposição, ele enfrenta tanto sofrimento, tanto transtorno, tanta dificuldade, que talvez nós falaríamos assim, Paulo, você devia ter orado mais antes de fazer essa viagem.
mas são consequências, queridos. E muitas vezes nós não entendemos isso. Alguém fala, querido, você está sofrendo, mas olha, Deus está com você, Jesus está com você. Jesus está comigo? E eu passando por essa aflição, eu passando por esse sofrimento, vai me dizer que Ele está comigo, que Ele está junto. Pois é, Ele está. Mas é difícil a gente entender isso. Terceiro, como conciliar a tempestade, e aí eu acho que é o mais difícil, com o sono de Jesus. Os discípulos estão lá se acabando, tentando salvar o barco, remando, e um puxa daqui, arruma dali, e puxa a vela, e o outro rema, não, e socorre, e tira a água, talvez alguns com aquelas garrafinhas, tentando jogar água para fora, e a água vinha, eles jogavam 10 litros, entrava 50, e eles estão lutando, e a Bíblia fala que Jesus estava na popa, deitado, num travesseiro, numa almofada, dormindo. Eu já não sei como é que faz para dormir numa situação dessa. A onda batendo, o barco agitava, caía, a água entrando, e Jesus dormindo. Eu fico imaginando um pouquinho assim, imagina a gente, tá? Alguns de nós lá naquele barco, naquele dia, aí você dava uma olhadinha para trás assim, e Jesus lá. Aquele sono gostoso. Não é possível, não é possível. Além dele não ajudar, ainda ele está dormindo. Sabe quando você está lutando por uma causa e tem alguém que não está nem aí, do seu lado? Às vezes, quando nós estamos passando por sofrimento, a gente quer que todo mundo esteja sofrendo, não é isso, querido? Não sei se vocês são igual a mim. Às vezes eu estou sofrendo alguma coisa, e aí eu chego perto de alguém que está feliz, eu fico bravo com ele. Como que esse cara pode estar feliz, cara? Olha o que eu estou passando, cara. Olha a situação difícil que eu estou enfrentando. Esse cara está sorrindo, está contando piada, está cantando, meu. Será que ele não se solidariza comigo? Será que ele não vê meu sofrimento? Será que ele não percebe que eu estou sofrendo? Nós queremos que as pessoas sofram igual a gente. Eu sou assim, não sei se você é. Nós queremos que as pessoas sofram igual a gente. Agora, eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de Jesus. Jesus que mandou eles entrar no barco, Jesus que foi com eles, e eles lutando, e o gracinha do Jesus dormindo. Talvez alguns dissessem assim, se a gente sair dessa, lá do outro lado eu vou ter uma conversa com esse Jesus. Tudo bem que ele é o mestre, que ele nos chamou, mas, poxa, ele podia pelo menos ajudar a tirar a água daqui de dentro. Nós estamos no mesmo barco, literalmente. Mas Jesus está dormindo. Ei, quantas vezes nós nos sentimos assim com relação a Deus? Você está passando um momento de aflição, de dificuldade, e parece que Deus está longe, que o céu está fechado. Você ora, você clama, você pede ajuda e não acontece nada. Parece que Deus simplesmente não se importa com você. Essas situações ocorrem. Nós lemos alguns salmos em que o salmista diz, até quando, Senhor? Até quando gritarei e não me responderás? Até quando pedirei por socorro e o Senhor nada vai fazer? Depois ele diz, descruza o braço, Senhor, e vem em meu socorro. Ele está dizendo, Senhor, eu estou aqui, os inimigos estão aí, tentando me destruir, e o Senhor está aí de braço cruzado, sem fazer nada. E naquela oração ele diz, Senhor, descruza os teus braços. Vocês sabem, né? Braço cruzado é que ele não está afim de fazer nada, né? Cruzou os braços, parou de trabalhar. Não estou me importando. Você pode dizer assim, mas esse cara do Salmo, ele era blasfemo, hein? Coisa terrível, como que pode falar isso para Deus? Você pode até não ter coragem de falar, mas é isso que você pensa. Deus, e aí? Eu achei que ia demorar uns 3 dias, uma semana, um mês, mas o tempo está passando, Senhor. A tempestade está difícil, como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? A impressão que dá é que Ele não se importa. 3 perguntas que surgem nas tempestades. A primeira
é diretamente ligado com a questão do sono de Jesus. Quando estão naquela situação que eles veem que não tem mais jeito, eles chegam para Jesus, acordam Jesus. E alguns textos falam que eles falaram mais de uma vez, mestre, mestre, significa que na primeira chamada não resolveu. É como acordar adolescente, né? Você tem filho adolescente, quando você vai acordar ele, filho, acorda, acorda, filho, acorda. E aí, é difícil, querido. Aí eles chamam Jesus, mestre, mestre. Deixa eu imaginar um pouquinho. Jesus dá uma virada do outro lado, assim, a água passa por cima dele, assim, uau. Gente, eu dormi, eu estou cansado, preguei o dia inteiro, amanhã tenho mais trabalho lá, se eu dormir, o senhor não se importa que nós morramos, o senhor não liga, o senhor não está nem aí com o que está acontecendo com a gente, é isso mesmo? Não te importas que morramos, Senhor? O senhor não se importa que nós estamos passando por essa situação difícil? É um grito de socorro. Eles estão com medo, eles estão apavorados, e eles estão clamando a Deus. Nas tempestades, muitas vezes, nós fazemos orações assim. Se você nunca fez, talvez você de fato nunca passou por uma tempestade de verdade. Se você nunca teve aquele momento que você entrou no quarto, bateu a porta e falou, Jesus, agora nós vamos falar sério aqui. Não estou de brincadeira não, Jesus, o senhor está achando o quê? Eu confesso que eu tive alguns momentos de orar assim. Confesso que eu tive alguns momentos de pôr uma cadeira, falei, Senhor, eu não vou nem ajoelhar hoje porque a conversa vai ser diferente. E eu pus uma cadeira na minha frente, falei, senta aqui, e agora nós vamos conversar, de homem para homem. O senhor não está vendo o que eu estou passando? Irmãos, eu estou falando isso, verdade, isso já aconteceu comigo. Sozinho na minha casa, em desespero, em angústia. Senhor, o que deu errado? Eu obedeci sua voz, o Senhor mandou eu sair, eu saí. O Senhor fez promessa, eu acreditei. Eu fiz voto, o Senhor cumpriu. E agora o Senhor me abandonou. Me deixou sozinho. E literalmente, queridos, eu senti como se Ele tivesse de fato sentado naquela cadeira. E quando eu senti essa presença, eu não consegui orar mais. Eu comecei a adorar a Ele. Comecei a glorificar o nome dEle. E a glória dEle inundou aquele lugar. E a minha oração terminou assim, Senhor, eu te amo. E eu vou confiar no Senhor, não importa o que aconteça. Eu vou continuar ao seu lado. Eu não consegui falar nada com Ele, não consegui cobrar nada dEle. Mas o fato de que a presença dEle é real, muda todas as coisas das nossas vidas. São as tempestades. Como conciliar isso? Senhor, o Senhor não se importa? Ele se importa. Então ele se levanta, acalmou o vento. E eu imagino a tranquilidade de Jesus, né, querido? Eles brigaram tanto, lutaram tanto, aí Jesus levanta, dá uma espreguiçada. Vento. Quieto. Mar. Sossega, cara. Para isso. O vento foi diminuindo, parou, as ondas abaixaram. Grande bonança. Viu? Certinho, tranquilo. Agora você imagina o cara desses discípulos. Talvez algum disse assim, eu falei para vocês chamar ele logo no começo. Teria evitado a fadiga. O outro mais crítico falou nada, rapaz. Você... E aí, Jesus olha para os seus discípulos e pergunta para ele assim, e aí, pessoal, por que esse medo covarde? A expressão de Jesus, a palavra grega ali é, por que vocês estão com este medo covarde? Vocês ainda não têm fé? Parece uma palavra dura.
Mas nós não precisamos entender por que Jesus se expressa desse jeito. Por que eles deveriam ter fé? Por que eles não deveriam ter medo? E a gente vai entender alguma coisa. Primeiro, por causa da palavra de Jesus. Jesus, quando chamou os discípulos, falou assim para eles: gente, entre no barco e passemos para o outro lado. Nós vamos sair daqui agora e a gente vai para o outro lado. Então Jesus não disse para eles: vamos tentar ir para o outro lado. Jesus não falou assim: quem sabe a gente chega do outro lado. Jesus não falou para eles assim: vamos entrar no barco, se tudo correr bem, a gente vai chegar do outro lado. Jesus falou para eles: entre no barco e vamos para o outro lado. Nós vamos chegar lá. Jesus não falou que ia ser tranquilo. Jesus não prometeu que seria bonança, mas ele prometeu que eles iam chegar do outro lado. Ei, pode ler a palavra de Jesus. Toda a Bíblia, se você quiser. Começa em Gênesis e vai até o Apocalipse. Você nunca vai encontrar Jesus dizendo assim: tudo vai ser tranquilo. Você vai passar por situações tudo tranquilo. Nada. Não virão tempestades, não virão dificuldades, não haverão momentos difíceis. Não, pelo contrário. Você pode ler Isaías 43, 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não te queimará. E as chamas não arderão em brasas. Jesus está vendo aquelas situações de fogo, de tempestades, de águas profundas, de dificuldades. Ele prometeu que vai dar certo. Que você vai chegar do outro lado. Que você vai passar. Mas não prometeu que ia ser fácil. Ele prometeu que nós chegaríamos. Mas não disse que seria fácil. E nós temos que enfrentar essas dificuldades. Jesus não garantiu ausência de lutas, mas promessas de vitória. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Alguém completou, né? Vós também vencereis. Isso não está escrito na Bíblia. Mas ele está dizendo assim: eu já venci. Se você vier atrás de mim, você também vence. Ele já venceu por nós. Ele já conquistou a vitória por nós. Por isso nós podemos confiar na palavra dele. A segunda questão, por que eles deveriam ter fé, é por causa exatamente da presença de Jesus. Jesus estava com eles. Jesus estava junto com eles. E quando Jesus estava os ensinando, Jesus disse que tinha uma obra para fazer. Uma obra de redenção, uma obra de salvação para o mundo. E essa obra não tinha acontecido ainda. Portanto, Jesus não poderia morrer afogado. E ele fez questão de dormir na popa. Porque quando o barco afunda primeiro a popa. Se alguém ia se afogar, o primeiro que ia afogar era Jesus. Quando você estiver passando por uma luta, querido, saiba que Jesus está no ponto mais difícil da luta. Quando você estiver passando uma prova, saiba que Jesus está no ponto mais difícil da prova. Ele não só está com você, mas ele está no ponto mais difícil. Naquele lugar mais difícil é onde ele está. É que muitas vezes nas nossas lutas, nos nossos problemas, nas nossas aflições, nós procuramos Jesus num lugar mais tranquilo, mas Jesus está no ponto mais difícil. Por isso que ele diz: vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Isso é, eu estou no ponto mais difícil. Ele estava na popa do barco. O primeiro lugar que afunda do barco é lá. Era lá que Jesus estava dormindo. Ele estava dizendo assim: se alguém for morrer, eu sou o primeiro. Agora, se ele não morrer, também ninguém morre. Ele estava exatamente neste lugar. Jesus não morreria afogado. Ele tinha uma obra para fazer. Imagine eu pregando aqui hoje. Você tem que confiar em Jesus, que morreu afogado para te salvar. Não ia dar certo, né, querido? Não ia dar mensagem. Imagine Jesus naquele dia, irmãos, engolindo água, perdendo fôlego, ficando roxo e morrendo afogado em nosso lugar. Não era esta a obra, não era isso que as profecias diziam.
Vai falar que ele seria o cordeiro que ia derramar o seu sangue. Ele fala que ele era o cordeiro que ia tomar o nosso lugar. Era diferente o projeto dele, a obra dele. Eles deviam de confiar. Não, Jesus está aqui, está no ponto principal do barco e ele não vai morrer. E se ele não vai morrer, a gente também não vai morrer. Nós temos que confiar nisso. Terceiro, porque eles deveriam não ficar com medo por causa do poder de Jesus. Eles sabiam o que Jesus podia fazer. Tanto que a pergunta para eles foi: mestre, o senhor não pode fazer nada? Não, a pergunta é: o senhor não se importa? Porque quando eu duvido da capacidade da pessoa, eu digo para ele assim: ei, e aí? Não tem nada que você possa fazer? Você não pode me ajudar em algum momento, em alguma coisa? Mas a pergunta dos discípulos para Jesus não foi: o senhor não pode? A pergunta foi: o senhor não se importa? Eles sabiam do poder de Jesus. E essa talvez seja a grande dificuldade na nossa vida. Porque nós sabemos que Deus pode. Mas muitas vezes nós não sabemos se Ele quer. Uma vez um homem chegou para Jesus, a filha dele estava perturbadíssima, num estado dificílimo. Ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, se tu queres, bem podes me ajudar. Se tu queres. Aí Jesus falou assim: se eu quero? Como assim se eu quero? E transferiu para ele: se você crê, tudo é possível ao que crê. Aí ele falou: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu não entendo muito isso. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Talvez é isso que nós temos que falar tantas vezes, querido. Senhor, eu creio, mas sabe como é que é? Dá uma força aí, poxa. Jesus não o censurou por isso. Jesus não o criticou por isso. Pelo contrário, Jesus elogiou a sua fé e o atendeu. Porque Jesus conhece a gente, queridos. Ele sabe que muitas vezes nós acreditamos que Ele pode, mas a gente não sabe entender bem se Ele quer. Se Ele vai fazer alguma coisa mesmo. Se vai acontecer alguma coisa. E aí então vem a terceira pergunta: quem é este? Os discípulos, depois do pavor da morte, estão parados, sobre calmaria, no barco, e o texto continua dizendo assim, que esses discípulos estão assustados. Versículo 41, Jesus já tinha acalmado o mar. Ele diz assim: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora eles não estão mais com medo de tempestade, estão com medo de Jesus. O mar acalmou, gente. Quem é esse? Rapaz, eu não imaginava que ele tinha tanto poder. Eu não imaginava que ele pudesse fazer um negócio desse. Eu sei que você, como a gente já conhece a história, essas coisas não motivam muita gente, não é verdade? Eu já sei, vi esse negócio aqui. Agora, imagina você lá. Você não sabe o que vai acontecer. Imagina você vivenciando isso. E de repente você vê Jesus levantando do sono, direto. Levantou do travesseiro que ele estava e já foi logo falando para o mar. Ele não ensaiou, vamos cantar 3 hinos primeiro, gente? Vamos? Para dar um clima de fé aqui no barco, vamos? Canta aí, Pedro, pega a guitarra aí, vamos cantar. Não, Jesus não fez isso, queridos. Jesus não falou: vamos dobrar nossos joelhos, vamos fazer um clamor. Jesus não chamou os discípulos: vamos dar as mãos aqui, a unidade tem poder, nós concordamos na terra. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus não falou assim: o que vocês têm para oferecer aí, para acontecer alguma coisa? Não, Jesus simplesmente levantou, olhou para aquele vento e falou: vento, para, mar, aquieta-se. E os discípulos olham para aquilo e eles estão agora apavorados com Jesus. Quem é esse? Quem é esse? E Jesus fala assim: eu vou dar mais 3 demonstrações para vocês de quem é esse. Esse que acalmou a tempestade.
esse que tem poder sobre a natureza, esse que fala com o vento e o vento lhe obedece, esse que fala com o mar e o mar lhe obedece. Eles descem do barco. Quando estão no território de Gadara, sai um homem dos sepulcros, um homem que as cadeias não conseguiam prendê-lo. Ninguém subsistia diante dele. As pessoas o prendiam, ele arrebentava as correntes, uma força descomunal, possesso por uma legião de demônios. E ele vem aonde está Jesus, e Jesus repreende aqueles demônios, expulsa o demônio daquele homem, e o homem está liberto, em perfeito juízo, vestido, sarado e seguindo a Jesus. Ele está dizendo, você saber quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse que tem poder sobre a natureza é o mesmo que tem poder sobre os demônios, e quando ele ordena, os demônios obedecem e fogem dele. Quem é esse? Quem é esse que tem poder sobre a natureza? Ele não só tem poder sobre os demônios. Jesus está saindo dali, vem uma mulher que 12 anos está sofrendo de uma terrível enfermidade, e ela vem, e ela toca em Jesus, e Jesus cura imediatamente aquela enfermidade. O Jesus que tem poder sobre a natureza, que tem poder sobre os demônios, tem poder sobre as enfermidades, e basta um toque nele e as enfermidades desaparecem. Mas ele está indo mais um pouco para frente, vem alguém, uma pessoa chegando, tem misericórdia da minha filha que está enferma e ela está morta. Mas quando ele está ainda pedindo, alguém chega e avisa, a menina já morreu. Jesus vai até na casa, a menina está no quarto, a pranto, o sofrimento, a menina tem apenas 12 anos, uma adolescente. Jesus manda todo mundo sair, entra no quarto, fala com aquela menina, e a menina volta à vida. Aquele que tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a enfermidade e tem poder sobre a morte, porque Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Quem é este? Quem é este? Quem é esse? É Jesus. E quer saber de uma coisa? Ele está aqui nessa noite. Ele é o meu Jesus, Ele é o nosso Jesus, é aquele que morreu naquela cruz cruel, mas que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e prometeu, um dia eu voltarei e tirarei vocês desse mundo. Você pode passar por aflições aqui, por angústias, por tempestades, mas eu estarei com vocês, eu darei vitória nas suas dificuldades, eu não vou desamparar e não vou te deixar. Ei, você que está passando por essa tempestade na sua vida, perdeu a esperança, perdeu a confiança, acha que nada vai acontecer, este Jesus, Ele está contigo, querido, Ele vai te dar a vitória, no momento certo a vitória virá na sua vida, pode confiar nele. Eu não sei quanto tempo vai ainda passar, eu não sei quanto tempo, porque isso não me compete, é coisa dele, os prazos são determinados por ele, os tempos são determinados por ele, mas saiba, ele se importa, ele se preocupa, ele está olhando, ele está com você, Ele não te deixa, Ele olha por você, Ele vai te dar uma direção. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é Jesus, o Jesus que está conosco, podemos confiar nele, Ele nos guarda nas tempestades, Ele acalma as tempestades, Ele nos ensina nas tempestades. Quando você confia no Senhor, quando você passa por essas tempestades, quando elas vão embora, você aprendeu muito mais do que um curso inteiro, 4 anos de teologia, você aprendeu em 1 ano de luta. Longa caminhada de fé, desde criança. Eu não conheci Jesus quando eu conheci, naqueles dias de aflições, naqueles meses de angústias, eu pude conhecê-lo de perto. Como dizia Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas depois do sofrimento que ele passou, ele disse, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Os meus olhos te contemplam. É como se eu pudesse enxergá-lo. É como se eu pudesse percebê-lo, Senhor, e saber que o Senhor está perto de mim, está junto de mim. Amém. Não sei quais são as suas tempestades, querido. Eu não sei qual a situação das tempestades que você está passando. Mas você pode continuar confiando em Jesus. Pode confiar na vitória dele. Pode continuar confiando. Se eu desse oportunidade aqui agora, eu sei que levantaria muita gente para dizer assim, olha, eu passei por uma tempestade. E eu pensei que não ia dar certo. Eu pensei que tudo ia acabar. Eu pensei que não ia passar nunca mais. Mas graças a Deus eu venci. Não dá tempo de você falar, mas dá para você manifestar.
Quem que já passou por tempestade na sua vida assim, e você viu? Olha isso, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. Se você foi vitorioso nessa tempestade, por um minuto adore o nome dele. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos momentos difíceis o Senhor nunca nos desamparou, o Senhor nunca nos deixou. Porque nós podemos confiar em Ti, Senhor. Ó Deus, mesmo quantas vezes nós éramos indignos, mas o Senhor veio em nosso socorro. Quantas vezes faltou fé para eu acreditar, Senhor, mas o Senhor estava ao nosso lado, Pai. Obrigado pelo Teu socorro oportuno, pela Tua graça presente, Senhor, pela Tua misericórdia constante. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando hoje, querido, mas o Senhor é aquele que tem a resposta para você. Você que está assistindo pela internet, você que está vendo no programa na televisão, eu quero dizer para você que esse Jesus te alcança aí onde você está. Talvez você não pode sair da cama, talvez você está em recurso, até mesmo para pegar o ônibus para vir na igreja, mas esse Jesus, Ele está presente, Ele te vê, e Ele vem ao seu socorro. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a
É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar nos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, um cetro de justiça para governar. Ora vem seu trono sobre nós. É tempo de se apossar nos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher este lugar, um cetro de justiça para governar. Oh, ora bem.
seja bem-vindo, ó Espírito Santo, entre nós. Hosana, 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 Hosana. Oh, bendito, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Bem, chegamos ao final de mais um programa Mensagem de Esperança e nós queremos agradecer a você que esteve conosco até este momento, nos presenteando com a sua audiência. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua palavra poderosa nesta noite, que acalmou os nossos corações, porque Tu és um Deus que acalma a tempestade. O Senhor é o Deus que tudo pode e nós cremos, Senhor. Por isso eu quero abençoar esta família que esteve assistindo, Senhor, este culto, e pedir que o Senhor venha a cada dia, Senhor, transformar tempestades em bênçãos, Senhor, em momentos de dificuldade, em momentos permanentes de calmaria. Abençoe esta família com o Teu poder e a Tua maravilhosa presença todos os dias até a Tua volta. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.